Essa Bíblia, queridos, Atos dos Apóstolos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu essa semana enquanto eu lia, enquanto eu fazia o meu devocional junto com os homens. Tivemos essa semana mais um tempo abençoado de leitura em Atos dos Apóstolos. Se você não participa do grupo, então Eltras está ali, olha, vai colocar seu nome lá. Todo dia é um devocional. Então a gente tem um momento de crescimento. E eu, enquanto li esse texto, Deus falava muito comigo. E eu queria compartilhar o que Deus colocou no meu coração, esperando que Ele fale ao seu também. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. O tema da mensagem é atualize-se. Olha para quem está do seu lado e diga assim, atualize-se, meu irmão. Diga, atualize-se na visão de Deus. Atos capítulo 11, quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão. Diz a palavra, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isto, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse tempo precioso de edificação, de crescimento, de alimentar a nossa fé. Obrigado porque o Seu Espírito tem aquecido o nosso coração, porque podemos sentir e experimentar a Tua presença nesse lugar. Eu quero Te agradecer, Senhor, nesse momento pela Tua palavra que acabamos de ler. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha falar conosco. Senhor, cada um segundo a necessidade, a igreja do Senhor segundo a necessidade que temos. Senhor, no nome de Jesus, recebemos a Sua palavra nessa noite como uma preciosa semente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu quero dizer com visão de Deus? O
que seria então essa expressão? E nós estamos falando sobre a necessidade de nos atualizarmos nessa visão. O profeta Abacuque, ele escreveu algo muito interessante ao mandado de Deus, à ordem de Deus, e foi uma dica top para a galera da propaganda. Tem alguém que trabalha com propaganda? Deus deu uma ideia maravilhosa para Abacuque, capítulo 2, versículo 2, foi o primeiro outdoor da história, porque Deus disse para Abacuque: escreva a visão. Capítulo 2, versículo 2 de Abacuque, escreva a visão. Escreveu o quê? A visão. Escreva a visão, torne-a bem legível, ou seja, deixe ela bem destacada sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Isso é um outdoor, gente. Você passa na Via Expressa, tem algo escrito, talvez não em tábuas, mas numa placa lá, que até aquele que passa bem rápido, ele consegue ver o que está lá. Pois é, Deus disse assim: escreva a visão. E essa visão, queridos, ela, no original dela, uma palavra até engraçada, é Shazon. Não é Jason, não, viu, Shazon? Parece Jason, parece Shazam, é Shazon. Significa oráculo de Deus, profecia. É um título que muitas vezes leva a um livro dos profetas. É visão. Visão dada por Deus a Malaquias, visão dada por Deus a um dos profetas. Então, é uma palavra de Deus. Então, quando eu falo de visão de Deus, eu estou falando da palavra, do conselho, da visão que Deus tem, dessa palavra que você carrega, essa palavra inspirada por Deus. Quem está com sua Bíblia aí, levante-a. Deixa eu ver. Olha aí, essa é a visão de Deus para nós. É a inspirada, inerrante, infalível e eterna palavra de Deus. Essa daí não precisa ser atualizada. Nossa visão, sim, essa palavra não. Teve um pastor aí da mídia que começou a falar umas coisas assim nesse sentido, de que a Bíblia precisava ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. Aliás, a palavra de Deus, ela é sempre eterna, ela é sempre atual, ela continua. Billy Graham dizia que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Então, querido, nós temos nas nossas mãos algo precioso, poderoso, que é o conselho de Deus. Paulo disse: eu jamais deixei, Atos capítulo 20, falando aos líderes de Éfeso, ele disse assim: estou livre do sangue de vocês, porque eu jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. A Bíblia contém todo o conselho de Deus necessário para mim, para você, atual para os nossos filhos, netos e todas as próximas gerações até a volta de Jesus. Atual para aqueles irmãos que viveram no passado. Então essa é a visão de Deus. E nós precisamos entender exatamente isso, irmãos. Quando a gente fala de Deus, por exemplo, quem é Deus? Existem inúmeros atributos de Deus. Poderoso ou todo-poderoso, porque poderoso até o diabo é, mas todo-poderoso só o nosso Deus é. Ele tem todo conhecimento, toda sabedoria, está em todos os lugares ao mesmo tempo que se fizerem necessários. Ele é o soberano, Ele é o absoluto, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, o princípio e o fim. Ele é Deus. Mas tem um atributo de Deus que é muito importante a gente entender, que é a imutabilidade. O que significa isso? Que Deus não muda. O profeta Malaquias diz em capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não sofre oscilações. Deus não sofre mudanças. Ah, Deus pensava uma coisa. Você, passamos por momentos em que crescemos, em que amadurecemos. Muitas vezes, infelizmente, regredimos. Mas Deus não.
Deus, o que ele foi na eternidade passada, ele continua sendo hoje e será para todo sempre. Ele não muda. Seus princípios também. Isso daqui é uma chave que eu queria que você entendesse. Assim como Deus não muda, a sua palavra também não muda. Significa dizer, irmãos, que eu posso confiar plenamente nesta palavra. É muito difícil você confiar na palavra de alguém que fica mudando de ideia todo o tempo. Ele diz assim, vamos viajar semana que vem. Você arruma as malas, fica prontinho. Na outra semana diz assim, vamos mais viajar não. Aí você tem que desarrumar tudo. Aí de repente aquela pessoa, agora nós vamos fazer tal coisa. Você se prepara, a pessoa de repente muda de ideia. Irmãos, ninguém consegue confiar na palavra de alguém que fica mudando o tempo todo de opinião. O nosso Deus não é assim. Por isso, queridos, nós podemos colocar nele toda a nossa confiança, porque o nosso Deus não muda. Além disso, irmãos, o que eu quero mostrar é que a palavra dele também não muda. Ele, a palavra dele é como uma simbiose, uma sinergia. Ele, a palavra é ele também. Jesus é o Logos, é o Verbo que se fez carne. Então, acreditar em Cristo e na sua imutabilidade é crer que a palavra dele também não muda. A palavra também testifica, Mateus capítulo 24, versículo 35, passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. Cerca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, queridos, o que eu quero trazer como fundamento para o nosso entendimento dessa palavra, nós estamos falando de uma atualização nossa perante a palavra. Eu não estou falando da atualização da palavra, porque ela é eterna, ela não muda. A palavra de Deus, volto a dizer, não precisa ser atualizada. Ela é inerrante, ela não contém falhas, ela é infalível, ela pode alcançar pessoas em qualquer das eras e continuar surtindo o efeito que ela sempre surtiu, porque passarão céus e terra, mas essa palavra jamais passarão. Interessante, gerações passam, reinos passam, governos passam e passaram, culturas, povos, costumes, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanecerá. Queridos, então esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente guardasse no coração. A visão de Deus é a palavra de Deus. Diga comigo, a visão de Deus é a palavra de Deus. Abacuque escreve a visão, letras bem legíveis, para que todo aquele que passar correndo possa ver. Essa palavra ficou escrita. Irmãos, o que houve de tentativas na história para acabar com a Bíblia não é brincadeira. A intenção de destruir a nossa fé, o fundamento da nossa fé, muitos se levantaram para isso. Para desacreditar, para tirar, subtrair coisas das Escrituras, para proibir a sua leitura. Houve alguém que disse assim, 100 anos, a Bíblia, eu esqueci o nome do difamado, mas ele disse assim, em 100 anos a Bíblia deixará de existir. E em 100 anos a casa desse sujeito se transformou na casa da sociedade bíblica, que foi um lugar que distribuiu Bíblias, na casa do cara que disse que a Bíblia desapareceria. Então, irmãos, sempre foi o desejo do diabo desacreditar, sempre foi o desejo do diabo fazer com que as pessoas descressem na palavra, sempre foi o desejo do diabo acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra que Jesus disse está perto de você, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra que pregamos, o Espírito que veio para nos ensinar toda a verdade, para nos lembrar toda a verdade. Toda vez que você submete, você se alimenta dela, é como uma esponja, você vai guardando, vai se alimentando dessa palavra. Daqui a pouco essa palavra está enchendo o seu coração, você crê nessa palavra, você profere essa palavra, você declara essa palavra. Irmãos, é tremendo o poder dessa palavra e ela não muda. Pronto, primeira coisa que a gente tem que guardar no coração nessa noite é que a visão de Deus é a palavra de Deus e a palavra de Deus ela não muda. Vamos lá?
A visão de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Pronto. Vamos dar um glória a Deus por isso. Você pode confiar nela, continuar lendo, continuar acreditando, continuar pregando, continuar declarando, porque ela não muda. Mas, queridos, diferentemente da visão que é imutável, desse conselho, a nossa compreensão sobre ela sofre mudanças. A nossa compreensão da palavra sofre atualizações. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos de Atos um impasse. Você percebeu isso? Se você tiver como dar uma lida hoje, amanhã, essa semana, em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, você vai ver que forma um conjunto do entendimento. Porque no capítulo 10 mostra a história de um homem piedoso, porém gentio, como eu e você. Não era um judeu. Portanto, não estava debaixo da promessa da aliança dada ao povo judeu. E um anjo aparece a ele numa tarde, 3 horas da tarde, com uma palavra: olha, ô Cornélio, suas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram à presença de Deus. Portanto, envie homens a Jope, na casa, e começa a detalhar onde estava o Pedro. Ele está à beira-mar, na casa de Simão, o curtidor. Manda trazê-lo, porque ele vai trazer palavras que são necessárias para a salvação sua e de toda a sua casa. Manda lá buscar. Cornélio era um centurião, responsável por um destacamento de soldados romanos. Ele pega 2 soldados, um servo piedoso, e diz assim: vai a tal lugar e vai buscar lá um homem chamado Pedro. E traz ele para cá, porque a gente vai estar esperando ele, porque ele tem algo para nos dizer. Os homens foram lá, e você viu que parte do que nós lemos agora relata aquele acontecimento. Pedro está orando no terraço da casa do anfitrião, do Simão curtidor. Já era perto do meio-dia, Pedro estava com fome. De repente ele tem um êxtase. Seus sentidos foram apartados da realidade. Sua mente foi elevada e ele saiu daquele ambiente de fome, que ele estava esperando preparar comida. De repente ele vê sendo baixado do céu um grande lençol, animais de todo tipo lá naquele lençol. Ele olha, ele vê animais, ele vê quadrúpedes, ele vê répteis. Só que, como judeu, ele não poderia se alimentar daqueles animais, mas a contrassenso do que ele imaginava, uma voz lhe disse: Pedro, mata e come. Ele disse: de modo nenhum. Eu nunca pus na minha boca qualquer um desses animais. E diz que por 3 vezes essa mesma voz foi até ele e disse assim: mata e come. E ele não quis. A ponto do lençol voltar, se recolher ao céu, e de repente os homens chegam e ele entende o que Deus estava querendo falar com ele. O que eu quero dizer, irmãos, é que esse impasse existiu, porque Deus levantou um homem, o Abraão. Desse homem, Deus criaria um povo, que era Israel. Desse povo, Deus abençoaria todas as outras nações da terra. Veja a sequência de fatos. Um homem escolhido. A partir desse homem, Deus criaria uma nação. A sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu, será como a areia do mar, tão inumerável, tão incontável, você não vai poder catalogar. Mas a partir desta nação, você vai alcançar e abençoar todas as famílias da terra. Veja a progressão: um homem, uma nação, todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Esse foi o propósito de Deus, essa foi a visão de Deus, esse era o conselho de Deus desde o Gênesis. Só que o povo se engessou na segunda parte do plano.
Deus levanta um homem, Deus, a partir desse homem, cria um povo, e eles se engessaram aqui. Somos o povo de Deus. Somos o povo da aliança. E os demais? Os demais são cães. Os demais não merecem, não são dignos da vida eterna. Os demais não têm compromisso com Deus. Os demais não têm parte na aliança de Deus. E Deus está dizendo assim: é todo o meu conselho. Vocês engessaram na segunda parte. O que eu quero é que vocês alcancem um número maior de pessoas. Abençoarei, Abraão, os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você será bendita todas as famílias da terra. Inclusive a minha e a sua. Diga glória a Deus. Todas as famílias. E eles ficaram parados. E aí vem Jesus, irmãos. Jesus, é claro, ele vem com o objetivo de cumprir aquele primeiro momento no povo de Israel, mas Jesus diz, embora ele tenha dito, vamos primeiro, não está dizendo unicamente, em primeiro lugar, vamos alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ponto. Mas não unicamente, até porque, antes de ser assunto ao céu, Jesus disse: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins de toda a terra. Então Deus, mais uma vez, através de Jesus, mostra qual sempre foi o plano. Qual sempre foi o propósito? Veja, a visão de Deus não muda. A visão de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. O que ele falou no Gênesis, ele reforçou em toda a Bíblia, inclusive nas palavras de Jesus. Ele, olha, meus discípulos queridos, todas as nações da terra. E aí, irmãos, nós vemos que eles estavam perdendo um alcance, porque justamente ficaram desatualizados. Sabe quando você faz uma atualização no software do seu celular? É como se você tivesse a oportunidade de dar uma melhora, uma ampliada naquilo que já existe. Faltava exatamente isso. Um texto que lemos em Atos 11:19, coloca para mim, Sara, é muito interessante sobre esse entendimento, porque olha a mentalidade do povo. Tá bom. Nós vamos pregar em todas as partes da terra, mas ainda assim a visão deles era uma visão fechada. Olha comigo, lê aqui comigo. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades gentílicas. Então eles estavam com a oportunidade de pregar o evangelho aos gentios. Eles se espalharam por essas regiões, vírgula. Vamos ler junto? Não. Pelo amor de Deus, gente. É como eu já vi gente, por exemplo, irmãos, eu amo a culinária mineira. Você pode dar glória a Deus? Mas se eu for em qualquer outro lugar, eu quero provar outra coisa. Eu não sei se você, mas muitos mineiros que eu conheço, eles podem estar no Japão e vão procurar o tropeiro. Porque só come a comida de Minas. Estou no Japão, estou na China, tem algum restaurante mineiro? E pior que tem. Mineiro abre lugar para comer em todo lugar. É assim. Agora, presta atenção. Olha o que eles estavam fazendo. Vamos por todos os lugares. Jesus não mandou a gente ir, mas a gente só prega aos judeus. Está um monte de gente gentílica, mas eu vou procurar só judeu. E isso é uma mentalidade que não se atualizou. A palavra já estava dita. Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. Os israelitas serão uma ponte para isso acontecer, mas não deve ficar apenas em vocês. Jesus disse, olha, vocês vão pregar o evangelho, começa por Jerusalém, mas cheguem até os confins da terra. Eles vão aos confins da terra, mas procura só judeu.
para pregar o evangelho. É chover no molhado. E Jesus disse: vocês não entenderam nada. Irmãos, presta atenção. Quando você pega uma garrafa, traz essa garrafa para mim aí, Marquinhos, de água mineral. Por exemplo, olha o que eu estou querendo dizer. Essa garrafa aqui tem água. Só que se você procurar, ela tem um prazo de validade. Em algum lugar aqui que eu não estou enxergando, está embaixo, tem algum prazo de validade aqui. Sim ou não? Sim. Eu pergunto, o prazo de validade é de quê? É da água ou é da garrafa? A água tem prazo de validade? Se ela é uma água potável e é colocada em um ambiente que lhe promova a sua temperatura, ela está isenta de impurezas, ela continua sendo potável o resto da vida. Agora, a garrafa não. Ela começa a liberar produtos químicos que tornariam a água imprópria para o consumo. Então, o que tem validade não é a água, é o recipiente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa água é como se fosse o conselho de Deus. O que ele deu lá para Abraão não sofreu mudança. É isso, Abraão, vai alcançar. O que Jesus reforçou lá para os discípulos não sofreu mudanças. Mas o recipiente tinha prazo de validade. O povo precisava se atualizar. O povo precisava receber um entendimento. Que eles até então estavam engessados ali. Vamos para todo lugar, mas vamos continuar pregando aos judeus. E eu quero dizer que é preciso dar um upgrade. Gostou? Eu só sei falar isso também. Falei certo? É preciso dar uma atualização na nossa compreensão. Diga comigo, eu preciso fazer uma atualização na minha compreensão do conselho de Deus, da palavra de Deus, porque a água continua sendo pura, a palavra continua sendo poderosa, mas a igreja, nós, eu e você, muitas vezes estamos no prazo da validade, carregando algo poderoso, mas com a mentalidade do século passado, com a mentalidade da década passada, do dia passado. A palavra de Deus não muda, mas a nossa compreensão sim. Então nós vemos aqui, Deus estava orientando. Igreja, olha aqui o Cornélio. Cornélio é um cara gentil, ele não tem nada de judeu, ele não oferece sacrifício, ele não vai ao templo, ele nem pode entrar. Talvez no pátio, no átrio dado aos gentios prosélitos, ele talvez consiga, mas não como ele está hoje. Ele é considerado impuro, um cão, ele não entra aí. Mas eu estou aparecendo para ele. 3 horas da tarde está o homem orando, e gente, esse homem era mais crente do que muito crente hoje. Ele orava 3 horas da tarde, jejuava, dava esmola e ainda tinha visão aberta. Quando ele está lá orando, o anjo do lado dele: e aí, Cornélio, beleza? Ué, faz o seguinte, vai lá, manda homens lá a Jope, irmão, dá toda a instrução. Você vê, Deus se adianta. Deus se manifesta mostrando para a igreja: gente, olha onde eu estou e olha onde vocês estão. Eu já estou aqui. Eu já estou visitando os gentios e vocês ainda não. Eu já estou mandando mensageiros na casa dos homens que estão nos confins da terra e vocês ainda estão parados. É hora de vocês caminharem no meu ritmo, no meu passo. Então Deus, ele começa a chamar a atenção e ele traz esse episódio do Cornélio, mas a igreja e os líderes ainda estavam encabrestados, estavam com a visão fechada, só pensando no seu gueto. Eu preciso pregar o evangelho em todos os lugares, mas somente aos judeus.
E Deus está dizendo: não, eu tenho um propósito maior, que está lá do Gênesis. A minha palavra não mudou, mas vocês engessaram o entendimento de vocês. Irmãos, era tão terrível isso, que Deus provou quando baixou aquele lençol. Pedro estava com fome, diga assim, com fome. E vai ter cantina daqui a pouco, e eu ministro fome sobre nós. Não vai ficar um cachorro quente, amém? Amém ou não? Amém. Ele está com fome, a comida não estava pronta, e o crente, quando está com fome e não tem o que fazer, o que é que ele vai? Orar. Ele vai para o terraço, ele começa a orar, e ele tem um êxtase, um lençol, como eu já disse, e tinha todos os tipos de animais, e uma voz disse para ele: Pedro, mata e come. O que foi que Pedro fez? De modo nenhum, Senhor. Olha a mente. Você está com fome, Pedro? Eu estou dando a você comida, mata e come. Jamais. Porque a minha visão passada, e tem crente andando em revelação passada, a minha visão passada não me permite comer. Mas quem estava mandando Pedro comer, irmão, não era o diabo, era Deus. Deus é quem diz. Como você sabe, pastor? Porque ele diz: de modo nenhum, Senhor. Ele não repreendeu. Sai, Satanás, tentador do inferno. Eu não vou comer, não. Ele sabia que era Deus. Deus disse: mata e come. Ele: de modo nenhum, Senhor. Irmão, presta atenção. A que ponto chega uma pessoa com a visão fechada do propósito de Deus? De ir contra a direção do próprio Deus. Mata, Pedro, e come. Sou eu que estou mandando. Jamais, de modo nenhum, Senhor, eu farei isso. Irmão, se Pedro estava assim, a igreja também estava assim. Pedro era considerado a coluna da igreja. E assim como ele tinha esse entendimento, a igreja também tinha. Eu fico pensando, irmãos, nós como igreja, muitas vezes estamos andando na revelação do ontem, deixando de observar o todo. A nossa compreensão muitas vezes é engessadas com métodos que funcionaram no passado, mas não funcionam mais hoje. Com liturgias que funcionaram no ontem, mas não faz sentido nenhum para hoje mais. Tem igrejas que você não pode ir embora sem ouvir o pós-lúdio. Já ouviu esse negócio? Prelúdio e pós-lúdio, quem já? Irmão, tem igreja que tem um piano, só que ninguém toca mais. O piano de cauda. Mas não pode tirar dali o piano de cauda, porque sempre foi uma bênção para essa igreja. Mas caramba, ninguém toca mais esse negócio. Mas tem que deixar lá, porque tem que ter. Aí se não faz no piano, faz em outro. É o prelúdio, ou seja, ele toca antes de começar. Irmão, não estou criticando, eu estou mostrando para você que muitas vezes a gente se apega a coisas que foram boas no ontem. E se a gente, Deus sopra um vento novo, eu não estou falando nada contrário ao conselho de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Mas eu estou dizendo coisas que talvez não fizeram parte do passado, mas são nossa realidade hoje. Então a gente se fecha. Não, pastor, tem que ser assim. A pastora Tássia aqui quebrou a liturgia, vamos dizer assim, que a gente sempre está acostumado. Aí alguns dizem assim: está errado. Tem que ser assim, assim, assim. Culto tem que seguir essa. Irmãos, eu não estou falando de bagunça, mas até alguém disse: quando a gente fica nesse método de culto, o Espírito Santo não age. E eu ouvi alguém dizer que é justamente ali que Deus age. É quando está organizado e Ele quer desorganizar. Porque se já estiver desorganizado, tem gente que acha que organização é pecado. Não é pecado. Ter a ordem do culto é bom, mas às vezes é muito bom quando Deus quebra a ordem do culto também. Amém? Uai, mas primeiro não tem que fazer. Mas primeiro não tem primeiro.
É lógico, a gente segue uma ordem, mas se Deus quer fazer diferente, se Deus quiser colocar música o culto todo, e o Espírito Santo tocou para isso, orientou para isso, a gente vai dizer assim: Deus não estava nesse culto. E se só tiver palavra, não tiver louvor, então esse culto o Espírito Santo não operou. Irmãos, muitas vezes a gente está assim: não, Senhor, jamais eu ponho na minha boca uma coisa dessa, jamais, Senhor, eu farei isso. E Deus está dizendo: ô bonitinho, eu já estou lá na frente, e olhe que eu nasci, aliás, que eu existo antes de qualquer um existir, e você que nasceu quase agora, está se achando detentor da verdade? Pedro, mata e come. Jamais, Senhor, eu farei isso. Então, irmãos, eu fico muito preocupado por mim, por nós como igreja de Jesus. Pastor, o método certo é esse. Irmãos, não existe método certo, existe a palavra de Deus. Método muda. Funcionou na igreja tal, mas pode não funcionar aqui. Funcionou no passado, mas pode não funcionar no presente. Funcionou no presente, mas pode não funcionar no futuro. Porque método muda, método fala de ideias humanas, mas a palavra de Deus não muda. Porque tem que ter oração, porque a palavra de Deus diz que tem que orar, porque tem que ter palavra de Deus, leitura da Bíblia, porque a Bíblia diz que tem que ter. Então, irmãos, inovações que tiram, que extrai, que subtrai, que diminui o conselho de Deus está errado. Mas eu quero dizer que a gente não pode se apegar a método. Pastor, para dar certo, tem que ter uma pessoa na porta com uma placa bem grande, nada contra, acho bonito pra caramba. Mas eu quero dizer que não é o método que faz. A gente tem a sala de boas-vindas, mas a sala de boas-vindas não é o propósito eterno exposto na palavra de Deus, é um método, é uma ideia da igreja. E se amanhã Deus quiser mudar isso, a gente muda. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém? A gente não pode ficar apegado a formas, a garrafa. A garrafa às vezes vai perder o prazo de validade, mas a água continua sendo pura para sempre, amém? A palavra de Deus é pura. Agora, como vai ser o método, eu não sei. Os homens, a gente fazia culto no sábado à noite, né? Agora é café da manhã, e está jóia demais. Cadê os homens da igreja? Não. Trogloditas de Jesus. Cadê os homens da igreja? A gente é meio assim. Café da manhã, 7:30 da manhã, está a gente aqui, louvando, batendo papo, fazendo ciclo de compartilhar, orando e tomando café abençoado. Pastor, mas um dia nós fizemos uma ceia do Senhor no sábado à tarde. Colocamos uma mesa bonita aqui, ó, e fizemos as cadeiras em círculo, e eu estava ali na porta, os irmãos estavam ensaiando, e passou uma irmã na porta, e parou ali na porta: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Ela olhou assim para dentro e fez assim: o que é que está tendo aí?
Versículo 5, o que é que Pedro estava fazendo? Orando. Irmãos, a atualização não vai da terra para o céu, vem do céu para a terra. Quando ele está orando, ele vê um lençol sendo baixado do céu para a terra. Não é invenção humana, não é ideia humana. Pastor, está tendo um boom, está tendo uma coisa bacana na igreja tal. Vamos fazer aqui? Não, vamos orar primeiro para saber se Deus quer que a gente faça aqui. Não é porque está funcionando lá que tem que funcionar aqui, porque isso são métodos. E métodos mudam. A gente precisa orar. Deus, qual é o método que a gente usa para atrair pessoas? E Ele vai dar a direção do que precisa ser feito na Hebron. Às vezes a gente aprende com outro ali, outro aqui, mas eu quero dizer que tudo nasce pela oração. Pedro está orando, então é a primeira maneira de atualizar. É engraçado que Pedro estava numa cidade que Jonas, o profeta, também esteve, em Jope. E lá Jonas tem uma palavra de ir pregar a uma nação gentílica. E Jonas se recusa. Engraçado que Simão era filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, e que também em Jope recebe um comissionamento para pregar os gentios. Mas graças a Deus que ele se permitiu atualizar. Graças a Deus que, apesar da sua resistência inicial, ele até se propôs a ir. Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos orar. Diga comigo, precisamos orar. A segunda coisa, permitir que a nossa mente seja tocada. Ele está orando e de repente tem aí no texto, em um êxtase. Diga assim, êxtase. Não é droga não, viu, irmão? Aqui nesse caso, o que é um êxtase? No grego está dizendo que êxtase é o ato de levar a mente para fora do seu estado natural. É mais ou menos quando eu olho para minha esposa. Eu fico em êxtase. Eu saio de mim. Eu fico absorvido pela beleza dela. Fica com raiva de mim não, viu, irmão? Tem irmão que fica assim. Irmãos, Pedro está lá e Deus precisa tirar a mentezinha dele daquele ambiente. E dá a Pedro um pum. Uai, eu estava no terraço, agora eu estou diante de um lençol. É, Pedro, para você sair dessa sua mentezinha que está te prendendo. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa orar a Deus. Engraçado como Deus é pedagógico. Por 3 vezes, igual quando a gente quer ensinar para uma criança. Repita, de novo. Quanto é 2 mais 2? É 4. De novo, 4. De novo, 4. De novo, 4. De novo, 4. Até ela entender que 2 mais 2 é 4. Talvez ela não entenda, mas ela decorou. Por 3 vezes, mate e come, não come, mate e come, não come, mate e come, não come. Olha a paciência de Deus para ensinar para a gente. O crente é um caso complicado, irmão. Nós somos um caso complicado. A gente, quando empaca, é assim, tem que ser assim, pastor. Tem que ser desse jeito, tem que ser. Por que tem que ser desse jeito? Porque a gente sempre foi acostumado. Irmãos, eu não estou propondo uma revolução já. Não. Eu estou querendo que a gente pense que Deus está colocando desafios novos diante da igreja nesses dias. E que se a igreja ficar engessada na década de 1800 e 1930, a gente não vai alcançar as necessidades do hoje. Muitos irmãos têm sido pioneiros em muitas coisas, à custa de muitas pedradas. Por exemplo, o tio Pedro, lá da Jocum, ele entendeu que na cidade de Ouro Preto, um antro de pessoas que se dedicam ao prazer nas universidades,
que se dedicam à luxúria, à prostituição, e que o carnaval é um verdadeiro inferno na terra, ele decidiu criar um bloco chamado Jesus é Bom à Beça. Um bloco de carnaval que desfila no meio dos blocos de ímpio. Jesus é bom à beça. E você não sabe o número de pessoas que foram tiradas das trevas e se tornaram servos de Deus por causa do bloco Jesus é bom à beça. Mas a gente fica dizendo, é o mundo querendo adentrar. Irmão, presta atenção, método muda. O que não pode mudar é a nossa vida com Deus, é a palavra de Deus, é a vida de santidade, é o temor. Esses irmãos não estão lá proclamando que a carne vai dominar a vida deles. Eles não estão lá se prostituindo, bebendo, mas eles estão arrumando uma maneira de alcançar quem está lá, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Está entendendo? A água não tem prazo de validade. A garrafa tem. Pedro, mate e come. Jamais, Senhor, não como de jeito nenhum. Eu não como. Irmãos, primeira maneira da gente se atualizar? Orando. Segunda maneira, deixando Deus tocar na nossa mente. É um êxtase. Deixa eu tirar um pouquinho. Atualize sua mente. Leia mais a palavra. Leia sem aquele seu meio de sempre ler. Sabe, irmãos, uma coisa boa é você trocar de Bíblia todo ano. Por quê? Porque a gente lê a Bíblia durante um ano e riscando. Eu não sei se você risca, mas a gente costuma riscar a Bíblia. Quando a gente vai ler no outro ano, a gente vai direto naquele texto que a gente já riscou. E parece que a gente só pensa daquela maneira. E Deus, irmãos, não é a palavra que se renova. Tem gente que diz assim, a palavra de eu vou pregar esse mesmo texto, porque a palavra de Deus se renova dia após dia. Não tem isso na Bíblia. O que se renova é a misericórdia de Deus. Agora, a nossa compreensão da palavra, ela se renova. Mas a Bíblia, ela é a mesma de lá até lá. Ela não muda. Porque se você disser que a palavra se renova todo dia, você está dizendo que ela se atualiza. E a Bíblia não muda. O que muda é a nossa compreensão. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Deixa eu terminar. Então veja bem, ele ora, ele tem um êxtase. Além disso, é interessante, coloca para mim de novo, deixa eu correr, por favor. Aí eu quero dizer para você que está aqui, vou aproveitar o gancho. Você diz assim, pastor, nós temos o costume de terminar este culto às 20 horas, e já são 20h15. Dá uma olhadinha para o prazo de validade dessa garrafa aí. A gente não faz isso todo domingo, irmão. Agora, um domingo que acontece, a gente já fica inquieto. Quando o seu jogo tem algum tipo de atraso, você vai embora? Vamos parar, né? Vamos parar. O pastor está apelando hoje, tá não? Atos, você viu que eu tive um tempo que eu fiquei sem microfone. Então, por favor, eu vou compensar esse tempo. Atos 11, 19. 19 e 20. Eu quero trazer um outro princípio para a gente atualizar a nossa mente, atualizar a nossa compreensão. Vamos ler. Os que foram dispersos, lê comigo para me ajudar. Os que foram dispersos a partir da perseguição, graças a Deus, porque no verso 19 tem alguns porém. Enquanto tinham uns com a mente fechada, que ia para os lugares e só procurava judeu para pregar, tinham outros que entenderam que poderiam pregar aos gentios também. Então tinha gente fazendo coisas diferentes.
Tinha gente com a mentalidade já atualizada. Tinha gente com a compreensão de todo o conselho de Deus. Ei, não é só para os judeus não, é para todo mundo. E enquanto tinha uns que só pregavam para os gentios, tinha um grupo que entendeu isso e pregou para todo mundo. O que eu quero dizer? Como que a gente atualiza a nossa mente? Vendo o que outros ministérios estão fazendo, que está dentro da palavra de Deus, mas diferente da gente. Vou repetir. Como que a gente atualiza? A gente vai em outros lugares. Quando eu vou pregar, quando a gente observa tudo, gente. O que é que esses irmãos estão fazendo? Pastor, nós estamos com um grupo de oração 24 horas. A gente observa aquilo. Opa, como é que funciona? O que eu quero dizer é que tem gente fazendo coisas que Deus está mandando fazer, com uma maneira diferente, sem contrariar o propósito eterno de Deus. Não pode. Irmão, se for coisa... Não, pastor, nós estamos fazendo aqui umas coisas que não tem na Bíblia, não. Deus não gosta, mas a gente está fazendo porque está dando certo. Aí a gente, manda embora. Mas, irmãos, quando a gente vai em lugares, a gente tem que aprender. Pastor, está funcionando algo ali, olha, está tendo um ministério que está sendo uma bênção. Como é que está acontecendo? É bíblico, primeira coisa, é bíblico. É bíblico. Como é que eles estão fazendo? Estão fazendo desse jeito. A gente pode absorver aqui, Deus é da tua vontade, a gente vai orar. É assim, irmãos, a gente não vive só olhando para o nosso umbigo, não. Quando você vai ver a descrição de Jesus em Apocalipse, cada parte que é descrita de Jesus é revelada em uma igreja. Na visão total em Apocalipse capítulo 1, a partir do capítulo 2, cada parte da visão é distribuída entre as igrejas. Para um, Jesus aparece como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Para outro, Jesus aparece como a fiel testemunha. Então quer dizer que cada igreja contém uma parte da multiforme graça e sabedoria de Deus. Nós não somos os únicos, a igreja do lado não é a única, e a gente pode aprender uns com os outros. Amém? Agora, a primeira coisa que eu tenho que saber se é algo de Deus. E vale a ressalva de 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: examinem todas as coisas. O que é que a palavra de Deus diz? Examinem. Tem gente que nem se presta o favor de examinar. Já é tão resistente que diz assim: nunca comi um negócio desse. Não vou comer, Senhor. Não, presta atenção, Pedro. Havia aquela pessoa que você quer ensinar alguma coisa, ela já fica resistente, já não quer ouvir. Não, examine. Põe à prova. Retém apenas o que é bom. O texto é claro, irmãos. Está sendo bênção lá na igreja dos irmãos tal. Eu vou examinar. É bom, é bíblico. É o que Deus tem para nós, porque às vezes pode ser bom, pode ser bíblico, mas não é o que Deus tem para a gente. Mas eu preciso ter uma mente aberta para ver, para examinar. E Pedro passou por isso. Ele filtrou tudo que aconteceu com Cornélio, ele teve uma visão. E quando eu estava pregando, o Espírito desceu sobre eles, ou seja, tinha uma visão, tinha uma evidência do Espírito e tinha uma palavra, porque logo em seguida Pedro diz assim: porque a palavra de Jesus que ele falou foi: João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo nesses dias. Então ele tinha a palavra, ele tinha a visão e ele tinha a evidência do Espírito. Ele filtrou a coisa. Então, como é que a gente renova a nossa mente, atualiza a nossa mente, dá um upgrade na nossa mente? Como é que é? A gente ora. Diga comigo, a gente ora. A gente permite que a nossa visão seja tocada, a nossa mente, diga, a nossa mente precisa ser tocada, renovada, e essa renovação é pela palavra de Deus. Deus precisou dar um êxtase a Pedro, e ele aprendeu com outros, filtrando, mas ele aprendeu com outros. E eu queria encerrar, diga glória a Deus. Eu queria encerrar dizendo que sem essa compreensão de que precisamos nos atualizar, irmãos. Eu estou sendo repetitivo. A palavra de Deus não muda, mas a nossa compreensão precisa ser atualizada. O que é atualizado? Nossa compreensão. Se a gente não se propõe a isso, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar
para trás do propósito de Deus para nós. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro teve essa experiência. Deus deu a Pedro a oportunidade dele entender que não poderia ficar ali só entre os judeus, ele precisaria alcançar os gentios. Ele dá a experiência e Pedro não absorve toda a lição. Gálatas capítulo 2, versículo 11, coloca para mim, Sara, diz assim: quando, porém, Cefas veio de Antioquia, Paulo dizendo sobre Pedro, olha aí, Paulo dizendo sobre Pedro, quando, porém, Cefas, que é o Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, eu repreendi a Pedro. Teve uma briga aí, uma treta entre o Paulo e o Pedro, viu? Porque o Pedro havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era extremamente ligado à lei e aos judeus, o Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele. Chamou Pedro de hipócrita, gente. O Paulo não era brincadeira, não. Chamou Pedro de hipócrita, deixando-se levar pela hipocrisia dele. Fizeram-se hipócritas. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Irmãos, o pau quebrou. Apesar de Pedro ter tido a experiência, ele ainda tinha muita resistência. E o que é que isso resultou? Irmãos, eu queria ler os últimos dois textos, Atos 15, verso 7. O momento em que Pedro fala na assembleia com relação a um assunto que estava se discutindo sobre os gentios. Olha o que é que ele diz. Atos 15, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, olha o que é que ele disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Olha o Pedro falando sobre o ministério dele. Olha só, de todos vocês, irmãos, Deus escolheu a mim para que através de mim, da minha boca, os gentios ouvissem o Evangelho. E foi o que aconteceu com Cornélio. Mas você viu que Pedro estava cheio de resistência para entender e aprender o que Deus queria ensinar para ele, a ponto de Paulo chamar a atenção dele na frente de todo mundo. Aí, irmãos, vem uma declaração de Paulo que nos deixa curiosos. E é esse último texto que eu queria ler. Gálatas 2:7, que diz assim. Leia comigo. Pelo contrário, Paulo falando agora. Quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente com Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Deu para entender? Deixa eu te explicar em rápidas palavras. Parece que está tendo uma incoerência aqui. Porque Pedro diz em Atos 15 que Deus escolheu a ele, dentre os irmãos, para que através da sua boca o evangelho fosse anunciado aos... E aí o Paulo em Gálatas diz o contrário. Deus me escolheu para o evangelho da incircuncisão. E escolheu Pedro para o evangelho da circuncisão. O que é isso? Eu fui chamado para pregar entre os gentios e Pedro para pregar entre os judeus. E o Deus que operou eficazmente em mim para o evangelho da incircuncisão, operou eficazmente em Pedro para o evangelho da circuncisão. Aí você diz assim, e aí, quem está falando a verdade? Irmãos, e a gente entende,
juntando as peças, que Deus realmente tinha um propósito para Pedro, de que ele fosse o pioneiro, mas além de ser o pioneiro, ele perpetuasse a ação do evangelho entre os gentios. Mas você viu comigo que Pedro tinha dificuldades. Pedro tinha aquela mentalidade que, embora Deus querendo mostrar para ele, dando uma visão, dando um ensinamento, ele ainda assim tropeça, a ponto de Paulo chamar a atenção dele. É como se Deus dissesse assim: Pedro, eu vou te respeitar, cara. Eu sei que você tem dificuldades, eu permiti que você vivesse experiências, mas você não avançou. E eu vou te respeitar. Você vai continuar sendo muito usado, mas entre os judeus. Não vou forçar a barra com você. Deixa eu levantar o Paulo. E o Paulo, esse cara doidão, fariseu doido, que matava muito crente, eu vou usar ele para pregar entre os gentios. O que é que a gente aprende? Que muitas vezes Deus quer usar a mim, a você, a Hebron. Que Deus muitas vezes tem dado a nós oportunidades da gente se atualizar, da gente ficar firme no conselho de Deus, mas a gente entender que a gente pode se tornar um povo que tem uma mente mais aberta, não antibíblica. Eu estou sendo taxativo porque tem gente que confunde uma coisa com outra. Então Deus começa a dar experiências para a gente. Irmãos, aonde Deus quer nos levar? Nós precisamos ter respostas para esse tempo de hoje. As respostas que eu dava ontem, talvez as perguntas hoje já sejam outras. Se você vai pregar para um grupo de universitários hoje, eles não vão se contentar em saber aquilo que a gente já está acostumado a dizer: Jesus te ama. Ele vai dizer: Jesus? Eu não creio em Jesus. A gente não para mais para ouvir. Qual é a demanda dessa geração? Os nossos jovens irmãos, que muitas vezes vão para as faculdades, para as universidades, muitas vezes, se não tiverem um preparo, voltam desviados. E quando voltam? Porque a igreja parou de dar respostas. A gente continua dando respostas para ontem. Para hoje não, a gente muitas vezes não sabe o que dizer. A gente não sabe o que dizer para uma geração que não quer ter filhos. A gente não sabe o que dizer para uma geração cética, para os jovens que estão, às vezes, na nossa igreja crescendo, crianças. E a gente não tem aquela capacidade de instruí-los como pais. E vamos deixando nossos filhos desguarnecidos para enfrentar esse mundo, porque a gente não está se atualizando. A palavra de Deus é a mesma sempre, irmãos. Mas a minha abordagem muda. A minha maneira de ver e de agir muda. Antigamente, nossos pais resolviam tudo no cinturão. Era uma maneira deles responderem. Mas hoje é diferente. Não adianta você chegar para o seu filho que não faz. Você vai lá, espanca. Pá, 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 pá. Ele olha para você e continua do mesmo jeito. Aliás, mais revoltado do que antes. Eu não estou tirando o princípio da disciplina. Aliás, nós o aplicamos muito bem aos nossos filhos. Glória a Deus. O couro nunca faltou. Com amor, com o real sentido da disciplina. O que eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa pedir misericórdia a Deus. Deus, eu não quero ficar parado numa época que já passou e deixar de ser relevante para a minha geração, só porque sempre fizemos assim. A água continua boa, mas a garrafa já perdeu a validade. Pedro, come, pelo amor de Deus, come, Pedro. Não como, Senhor.
Tá bom, vou te respeitar. Joia. Paulo, vem cá. Vou te levantar, Paulo, para essa geração. Irmãos, Deus vai nos respeitar se a gente ser assim. Não vou. É assim, sempre foi assim, sempre fizemos assim e sempre vamos agir dessa maneira. Beleza, vou levantar outro. E a gente fica para trás. Eu queria orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Me dê mais 2 minutos, eu já encerro. Dê a mão quem está do seu lado. Vamos pedir a Jesus para nos ajudar. Ah, meu irmão, imagina se Deus disse assim: ô Hebron, Hebron, você não sabe o alcance que eu quero dar a vocês. Mas enquanto vocês não estiverem dispostos a entender que a água não tem prazo de validade, a minha palavra continua eterna, mas a garrafa tem. O método, a maneira, a liturgia, tudo muito bom. Mas se eu quiser mudar, você vai dizer igual Pedro? Não, Senhor, como não? Eu vou te respeitar. Eu não vou forçar a barra com você, Hebron. Mas eu quero dizer que você vai ficar para trás. Quanto ao que eu quero fazer através de vocês. Vou ter que levantar outro. Irmão, presta atenção. O Espírito Santo de Deus continua soprando no mundo. Nas igrejas existe um sopro de Deus. Deus não está dormindo no céu, não. Deus está trabalhando até hoje para alcançar a nossa geração. Gente, é todas as famílias da terra. Tem família que ainda não foi alcançada. E a gente só está olhando para o nosso gueto. A gente só está olhando para a nossa vizinhança. A gente só está olhando para o nosso pezinho. E Deus está dizendo: é para lá que você tem que olhar. Ó Senhor, eu vou para lá, mas eu vou continuar com aquela mentalidade. Não serve. Você tem que ir com a mentalidade diferente, sem abrir mão da minha palavra, sem abrir mão da santidade, sem abrir mão do temor, sem abrir mão dos princípios eternos. Crente continua evitando o pecado, crente continua lamentando as suas misérias, crente continua se humilhando na presença de Deus, crente continua buscando incessantemente a face do Senhor, crente continua orando, jejuando, buscando a Deus. Mas a maneira como a gente age, como a gente aborda, pode sofrer mudanças. E aí? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem tanta paciência comigo, tanta paciência com todos nós. 3 vezes o Senhor quis mostrar para Pedro. O Senhor não se cansou não, mas o Senhor respeitou. O Senhor respeitou Pedro. O Senhor respeita até onde a gente dá conta de ir. O Senhor não força a caminhada se a gente não quer. Mas eu quero orar, Deus, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para Hebron. Eu quero orar porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para cada um de nós que aqui estamos. Meu Deus, e muitas vezes nós estamos engessados, porque um dia funcionou, mas eu quero ficar com aquilo, eu não abro mão daquela maneira, daquele jeito. O Senhor está dizendo: a minha água continua sendo pura, mas a sua garrafa já está desatualizada, a sua garrafa já venceu. Troca a garrafa, deixa eu continuar te usando. Deixa eu continuar te enchendo. Troca só a garrafa. Troca só a garrafa que eu vou derramar água sobre a sua vida. Pai, nessa noite clamamos a tua misericórdia. Deus, em oração dizemos: não sabemos fazer, Senhor. Em oração reconhecemos nossa limitação.
Em oração dizemos: não adianta uma visão que venha da terra para o céu, a visão tem que ser do céu para a terra. A ideia, o método, a maneira vem do céu para a terra. É o lençol que é baixado do céu para a terra. As minhas ideias não são suficientes, Jesus. A minha criatividade não é suficiente, Jesus. Porque ela vem do Senhor. Às vezes a gente está malhando em ferro frio, porque a gente insiste na nossa maneira de sempre. Então, Jesus, abre a nossa mente, conserva o temor do Senhor no nosso coração, conserva os princípios eternos da Tua palavra, não permita que a gente se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas se o Senhor está dizendo: olha, você vai avançar um pouco mais, e mesmo que você não goste de comer isso, eu estou te dizendo: mate e come, mate e come, mate e coma. Senhor, não queremos deixar para outro uma missão que é para a gente. O Senhor não precisa de nós. O Senhor conta conosco, mas não precisa de nós. Se a gente não quiser, o Senhor levanta outro. Mas nós queremos dizer: conta com a gente, usa a gente para a Tua glória, Senhor. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus, eu estou aqui, preciso tanto aprender. A Tua palavra, ela continua sendo eterna, e eu vou amá-la, eu vou pregá-la, eu vou crer nela todos os dias da minha vida, porque ela não muda. Mas se tem alguma coisa em mim que precisa ser atualizada, se a minha compreensão precisa ser atualizada, se eu preciso mudar a minha garrafinha para que a água continue jorrando de mim, eu estou aqui, Jesus. Tua igreja está aqui. Nos ajude, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Eu não vou te prender mais. Eu queria convidar os nossos visitantes, e nós vamos aplaudir eles bem forte. Cadê os nossos visitantes? Está lá a Gisélia, está o Evaldo, o lanche está lá pronto. Por favor, os nossos visitantes, acompanhem esses irmãos aqui. Tem um lanche ali embaixo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Não vá embora sem pegar um lanche ali na cantina, ok? Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado pela sua paciência. Esse tempinho foi do meu microfone que acabou a bateria. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus.